Melhor dia, amada comunidade, família da fé. Hoje é 26 de junho de 2025, em Cuiabá, Mato Grosso. E hoje vamos revelar o amor eterno, palavra fé, a sua vontade. Vamos revelar em espírito e em verdade o que está acontecendo no mundo inteiro. E vamos proclamar neste momento a justiça de Deus, pois é ela que tem que prevalecer aqui na terra. E é ela que prevalece. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Preste atenção. Guarde as palavras de vida eterna, de justiça, em seu coração, que é a sua mente. Porque é elas que vão te trazer vida, e vida com abundância. E o Espírito Santo fala através da tua palavra, pois a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir através da mensagem de Cristo Jesus. E o teu Espírito diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Amada comunidade da fé, hoje, mais do que nunca, o Espírito Santo nos desperta para uma realidade urgente. Muitos estão andando na injustiça, porque ainda não conhecem o coração de Deus. Estão cegos, feridos, dominados por sistemas que desconhecem Deus. Que afastam e confundem. E não compreenderam ainda a graça que liberta, que perdoa, que cura e transforma. A falta de conhecimento espiritual está permitindo que a injustiça cresça nos lares, nas famílias, nos governos, nas ruas e até dentro dos próprios corações. Por isso, hoje, nos colocamos como mensageiros da verdade, para anunciar que a justiça de Deus não é castigo, mas é correção amorosa e caminho de redenção. A verdade vos libertará, pois é assim que somos ensinados, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, 32. Hoje, proclamamos que é tempo de abrir os olhos e os corações. É tempo de anunciar com ousadia que o Espírito Santo em nós é a luz do mundo. É o próprio Cristo, mas em espírito e em verdade em nós. Que a graça é um dom, não um peso. Que a justiça de Deus é amor em ação e não opressão. Que há esperança
mesmo para os que erraram. Vamos, juntos, unidos em espírito e em verdade, levar esta verdade aos corações cansados, aos olhos fechados, aos filhos que se desconectaram do Pai, porque podemos sentir pelo Espírito de Deus, através do conhecimento, esta verdade. Vamos declarar que há um novo tempo sendo derramado sobre os corações na terra, aqui da terra. A palavra revela a sua justiça. A palavra revela a justiça de Deus. Vamos aprender, porque o conhecimento é fonte de vida. E a verdade guarda o nosso coração, que é a mente da injustiça. Somos a justiça de Deus aqui na terra. E é a justiça de Deus aqui na terra que prevalece. E a injustiça só dura por um pouco de tempo. E a justiça de Deus revela o que está em oculto. E é por isso que essa mensagem hoje existe, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é aquele que fez os olhos ver, aquele que fez a boca é a mesma que fala com você. E aquele que fez os ouvidos ouvir, aonde os corações humanos, a sabedoria humana não pode alcançar, a sabedoria divina pode todas as coisas, pois Ele, o Espírito Santo de Deus, é onisciente, onipresente, onipotente e conhece o nosso coração. Escute, com fé, desfrute do que o Espírito Santo de Deus quer falar. Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos revelar com profundidade esta palavra. Este versículo pequeno em palavras, mas imensurável em poder, nos revela o coração do Evangelho da graça de Deus. Ele não fala apenas de perdão. Ele fala de redenção abundante, de cura profunda, de um amor que ultrapassa qualquer erro humano. O que significa abundar o pecado? Abundar é transbordar, ultrapassar o limite. Aqui, Paulo está falando do estado da humanidade sem Deus, um mundo onde o pecado se multiplicou como uma praga. E o pecado aqui significa errar o alvo. A injustiça. O que significa? Mentiras viraram cultura. Egoísmo foi normalizado. Violência, ganância e adultério foram justificados. Religião virou controle em vez de revelação. O pecado abunda quando o homem governa sem Deus. Quando a lei se torna fardo e o amor se esfria. Mas eu quero te dizer, o que superabundar a graça. Superabundar é exceder de forma
esmagadora, ultrapassar todo o limite humano, derramar em porção dobrada e além. É como se Paulo estivesse dizendo, mesmo que o pecado tenha dominado a sua vida, a graça venceu com muito mais poder. A graça de Deus não apenas cobre o pecado, o erro. Ele invade, purifica, transforma e recria. Desfrute do conhecimento, comunidade da fé. Muitos hoje se sentem condenados, sujos, sem direito de recomeçar, mas esta palavra grita com amor. Mesmo que o teu erro tenha sido grande, a graça de Deus é maior na tua vida. Escute, aos dependentes químicos, a graça te reconstrói. As mulheres machucadas, aos filhos feridos, a graça te restaura. Aos que se julgam perdidos demais, Deus não desistiu de você, onde você errou. Ele quer agir com poder redentor. Aliás, corrigindo, ele age com poder redentor. Esse versículo é uma mensagem contra o desânimo espiritual. É um alerta contra o orgulho religioso e um chamado à transformação verdadeira. Não é pelas obras, pela letra que mata, não. Pela lei do antigo pacto, não. Pela lei de Moisés, não. Hoje estamos vivendo a nova aliança, as boas novas do Cristo Redentor. É pelo poder sobrenatural da graça. Aqui está um exemplo para melhor entendimento ainda, a sua mente, o seu coração. Uma mãe que se sente culpada por seus erros com os filhos, ao conhecer essa graça, deixa de viver no medo e passa a educar com sabedoria do alto. É um exemplo de família. Um jovem que caiu, um jovem que vive em prostituição, que vive se prostituindo, mas que ao se despertar, encontrar, ser atraído por essas verdades, se levanta com identidade restaurada e propósito renovado. É assim que é a graça. A graça, ela nos tira da lama e nos veste de glória. Porque sabemos que onde o erro fez morada, que é na carne ativada, Deus, no espírito, no nosso espírito do homem, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no nosso espírito do homem, ele vem com a superabundância da sua presença.
porque sabemos que a justiça divina não é destruição, é redenção, restauração e recomeço. Que a sociedade, as comunidades da fé, os irmãos e irmãs em Cristo Jesus entenda, a graça não é licença para errar, é força do Espírito Santo de Deus para vencer qualquer erro. Todos os dias, nós somos seres humanos, somos uma carne que, se estiver ativada, ela, na verdade, a carne, ela já está sujeita ao erro quando ativada. Vai estar errando constantemente quando ativada. E o ser humano, ele é decaído. Está sujeito a estar errando a todo momento, se ativar para o lado da injustiça, da sua própria vontade, ego, prazer, vontades. Vai estar sempre sujeito a errar mesmo, se estiver vivendo com sabedoria humana, mas não na sabedoria de Deus. E a luz do conhecimento da graça de Deus nos ilumina através da palavra da vida para nós vencermos este ego, este prazer da carne e viver um novo homem, a nova mulher no Espírito Santo, que nos liberta todos os dias na mente, que é o coração, do que é injusto. Porque a graça, ela superabundou em nossas vidas. A graça de Deus nos deu força para vencer o erro, para vencer os nossos erros. É o próprio Cristo em nós, o Espírito Santo, nos capacitando a viver uma vida nova. Hoje, receba esta luz, vivas por ela, que é a verdade do Espírito Santo de Deus em nós. Porque o nosso passado, ele pode ter sido marcado, sim, pelos erros, mas o presente e o futuro são moldados pela graça de Deus em nós, o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Podemos ter, se quisermos receber com alegria essa palavra, ter este conhecimento que nos liberta, nos restaura, nos transforma e viver a paz de Cristo no coração. Amém? Vamos desfrutar da palavra que nos traz a vida e revelar a graça de Deus, a justiça de Deus através dessas revelações que vem de Deus, o Espírito Santo que ministra em nossos corações hoje. A palavra está em Isaías, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: aprendei a fazer o bem, buscai o que é justo. Vamos aprender? O que quer dizer Isaías capítulo 1, versículo 17? Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Queremos trazer esse conhecimento porque muitos perecem por falta de conhecimento. E fica difícil guardar no coração sem conhecimento, não é verdade? Ou até mesmo colocar em prática. Mas o Espírito Santo ajuda. Ele nos ajuda hoje a ter esse conhecimento para guardarmos as palavras de vida eterna
na mente do coração e colocá-las em prática para termos vida, porque aquele que pratica, ele é feliz. A sua vida se transforma por temor a Deus e obediência. Escute! Vamos revelar profundamente através do amor eterno, palavra, fé, Espírito Santo. Este versículo é uma convocação direta do coração de Deus aos seus filhos. Não é um conselho, é um chamado à consciência. A ação é a ação e a compaixão. Isaías fala com uma geração que adorava com a boca, mas não com o coração. Naquela época da primeira era cristã havia rituais, ofertas, cultos. E hoje ainda também continua existindo por ignorância daqueles que ainda não compreenderam a graça de Deus, ainda vivem esses rituais, ofertas e cultos, não a Deus, mas os seus próprios egos, prazeres, vontades. O que existia naquela época, na primeira era cristã, ainda existe nos dias atuais, que a justiça de Deus estava sendo ausente no dia a dia. Escute, aprendei a fazer o bem. O bem se aprende. Fazer o bem não nasce do intuito humano natural, mas do conhecimento de Deus e do Espírito Santo agindo em nós. O conhecimento de Deus é vida, é paz, é luz. Aprender envolve humildade, ensino, escuta e transformação. Muitos praticam injustiças por não conhecerem o que realmente é o bem segundo Deus. O bem verdadeiro não é só ser bonzinho, mas ter coragem de confrontar o mal com amor. O bem verdadeiro não é se omitir diante das injustiças que andam praticando aqui na terra. E podemos ter olhos iluminados de Deus para enxergar o que estão fazendo. Mas nós temos que se levantar com a verdade, porque Deus está conosco. É vivo, se faz presente através da tua justiça. E nós somos a justiça dele. O bem verdadeiro não é agradar a todos. Entenda, escute. Assim como Deus nem agradou a todos, mas ele cumpriu a sua vontade. E ela não volta vazia, ele veio para cumprir. Nós também viemos para cumprir, não viemos para agradar. Não é agradar a todos, mas agradar a Deus com atitude justa, porque Deus em nós é justiça. Nós vivemos o que é justo, bom, perfeito, agradável, louvável a Ele, que através de nós contempla as nossas práticas justas e fica feliz com as nossas atitudes de fé na justiça dele em nós. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, entenda? Você está entendendo? Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e por isso somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Praticai o que é reto, porque a justiça de Deus ela é ação, não apenas desejo. Reto aqui
significa juízo justo, julgamento aqui na mente, ó, equilibrado, decisão correta. Fazer o que é reto não é só não errar. É fazer o certo mesmo quanto custa. Tá entendendo? É fazer o certo mesmo quanto custa, não importa. A justiça de Deus não se negocia. A justiça de Deus, entenda, não se negocia. Se pratica com coragem e integridade. Ser justo é ser como Cristo. É ser cristão, porque cremos em Cristo. Manso, firme, verdadeiro e cheio de graça. Ajudai o oprimido. A justiça de Deus em nós é isso. É isso que ele fez, é isso que nós que somos dele fazemos, também vivemos por esta justiça. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Defendei a viúva. O reflexo de quem conhece Deus vive desta maneira. Aqui Deus está mostrando onde sua justiça verdadeira atua. E aqueles que conhecem a mente de Cristo Jesus através do teu Espírito Santo pratica. É bom, é perfeito, é agradável. E Deus nos ajuda. A sabedoria divina do alto nos ajuda a ser assim, a viver assim. E através desse conhecimento nós guardamos a palavra de vida, que é eterna no coração, na prática da sua justiça. Ei, escute. No socorro ao oprimido. Quem está calado. Tá entendendo? No socorro ao oprimido. A justiça de Deus em nós é para aqueles que estão calados, injustiçados, excluídos. Você tá entendendo? Conhece alguém assim? Ou até mesmo você pode estar assim. Mas o Espírito de Deus hoje te levanta. E te traz esse conhecimento, entendimento e compreensão. Que Deus está contigo. E que Ele é justiça na sua vida. Escute, na proteção do órfão. O sem direção. Proteção do órfão é o sem direção. Sem voz. Sem identidade. Nós estamos aqui como justiça de Deus para os oprimidos, os órfãos, as viúvas necessitados, os leigos de conhecimento. Somos levantados exatamente como filhos de Deus, como os filhos da justiça de Deus, para viver a boa obra que Cristo Jesus praticou e nos deixou no coração da mente, através da revelação da sua graça para praticar. Escute, na defesa da viúva. O que é na defesa das viúvas? Os frágeis, abandonados, esquecidos pela sociedade. A graça de Deus nos capacita todos os dias a viver o Evangelho com as mãos estendidas. O coração disposto a esta verdade que nos justifica, que prevalece, porque nós temos os olhos atentos e corações justos. Essa mensagem é urgente hoje para a sociedade. Porque a injustiça aumentou, sim. Mas o conhecimento da graça de Deus, o que aconteceu? Diminuiu? Muitos julgam Deus como injusto. Porque olham o mundo com os olhos feridos.
Mas o que falta não é justiça divina, não. É corações humanos regenerados pela graça. É isso que está faltando. E para isso, nós precisamos nos levantar com voz ungida de Deus, para levar o conhecimento da graça de Deus e não deixar que ela diminua, mas que ela avance e cresça, para que a injustiça venha ser calada. E a justiça de Deus venha através do Espírito de Deus em nós, venha prevalecer a cada dia, para termos cada vez mais nos corações, a mente dos corações bondosos. Ele veio para nos deixar o ensino através dos corações que entenderam a sua vontade, a praticar o que é bom, perfeito e agradável, que é a bondade, a misericórdia, a compaixão, o perdão, a justiça de Deus. Escute, sem conhecer Deus, o homem faz justiça segundo o ego. E é isso que a gente anda vendo no mundo. Mas quero te dizer que quando conhece a graça, ele começa a praticar a justiça segundo o céu. E através do conhecimento, através de quem pregue. Porque se não tiver quem pregue a justiça de Deus, como conhecerão a mensagem de Cristo? Como se libertarão se não conhecer a verdade que transforma, que liberta e que transforma? Hoje, o Senhor nos chama em alta voz. Não quero mais só sacrifícios, nem promessas vazias. Quero corações que aprendam a fazer o bem, mãos que agem com justiça, filhos que refletem o caráter do Pai Celestial. A verdade, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é que a injustiça só reina onde o conhecimento de Deus foi rejeitado. É isso que acontece. Vou repetir, você não entendeu? A verdade é que a injustiça só reina onde o conhecimento de Deus foi rejeitado. Mas quero te dizer, escute, mas a graça vem como uma avalanche de luz hoje para abrir os olhos, curar consciências e formar uma nova sociedade, onde as mães são honradas, os órfãos são adotados, os fracos são fortalecidos, a verdade reina com compaixão. Hoje, escolhemos aprender a fazer o bem, não apenas para mim, mas para que a justiça de Deus seja vista e sentida através da minha vida, da tua vida. E isso começa hoje com compreensão, com conhecimento que estamos recebendo hoje da graça de Deus, e temos o coração disposto à sua voz e ser compreensivos.
Através do conhecimento, temos compreensão desta luz em tudo. Amém. Vamos falar sobre Efésios capítulo 1, versículo 7. É muito importante o que estamos falando aqui hoje. O Senhor nos ensina a sua verdade para o nosso bem. Nos ensina esta verdade para iluminar o nosso caminho. Vamos à continuidade, falando de Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Vamos revelar profundamente através do amor eterno, palavra fé, sobre a redenção, que está em Efésios capítulo 1, versículo 7. A redenção é o plano de amor que Deus escreveu com o sangue de Cristo, para libertar, restaurar e transformar cada vida, não por merecimento, mas por graça. Vamos esclarecer profundamente que nele temos tudo começa em Cristo, não em nós. Não é sobre esforço humano, não é sobre religião, é em Cristo Jesus que temos acesso àquilo que a humanidade tanto busca. Escute: perdão, identidade, salvação na mente todos os dias. É aqui na mente que tem o poder de raciocinar o certo do errado, discernir o bem e o mal. É aqui na mente, e é através da verdade que liberta, que nos faz discernir o bem do mal, o certo do errado. Paz, valor e propósito, este acesso que temos em Cristo Jesus. Sem Ele, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, não temos nada. Com Ele, temos tudo, e é o Espírito dele em nós. Entende? Nele temos isso. É pela graça. Amém? A redenção. A redenção, o que significa? Redenção é libertar um escravo pagando um alto preço. É tirar alguém da prisão com um resgate. É resgatar alguém da morte com amor sacrificial. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Tá entendendo? Nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Isso quer dizer, meus irmãos, que estávamos presos pelo pecado, pelo erro, condenados à morte espiritual. É assim que muitos dos religiosos tratam hoje a humanidade, imputando peso para eles. Pecado é transgressão de lei. Hoje não vivemos lei de Moisés, não vivemos este ritual, esta condenação e morte que os religiosos pregam. Quero te dizer que estávamos presos até que venha o conhecimento, né? A esses erros, condenados à morte espiritual. Mas
o que Jesus nos ensina na sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, que Ele pagou o preço para nos libertar. Então, meus irmãos, não foi com prata, mas com o próprio sangue. Pelo seu sangue, o sangue de Cristo não é símbolo, é real. Foi derramado com dor, por amor, para abrir um novo caminho de reconciliação com Deus. Somos reconciliados já com Deus quando temos o entendimento da graça dele. Porque sem o conhecimento da graça, nos sentimos condenados ainda. Não nos sentimos reconciliados com Deus. E reconciliar com Deus é deixar as práticas que nos matam. E é a ativação da carne. Ela que nos traz a desgraça. A prática da carne é sabedoria humana, é o ego inflado, é a vontade e o prazer, desejo que esta carne deseja. E é morte espiritual. Mas eu quero te dizer que o sangue dele, ele não sangra mais. Ele nos ensina que a presença do Espírito Santo de Deus em nós, ele nos lava do passado sujo, porque somos justificados pela fé nele. A presença dele em nós quebra o poder do erro. A presença do Espírito Santo de Deus em nós sela uma nova identidade. Testifica que somos perdoados de verdade. E somos. Já somos perdoados, justificados, redimidos, santificados, purificados, renovados, transformados. Para aqueles que creem e têm fé, para aqueles que recebem com alegria esta palavra. Quero te dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, 22. O sangue de Cristo é a prova de que você vale mais do que seus erros. A remissão dos pecados. Remissão significa cancelado, completo da dívida. Não é perdão parcial. Não é passar pano. É Deus dizendo: eu te perdoo, te limpo e não me lembro mais disso. Quando a graça age, o passado não te define mais, entendeu? Quando a graça de Deus age em nossas vidas, o passado não nos define mais. Cristo te define hoje. Amém? Segundo as riquezas da sua graça, a graça não é limitada, não depende da nossa bondade, é segundo as riquezas dele, não as nossas. A graça de Deus é rica o suficiente para perdoar o pior erro e restaurar o mais ferido. É uma graça abundante, poderosa, transformadora. Amada comunidade, muitos hoje vivem oprimidos pela culpa, presos ao passado, lutando para se sentir aceitos por Deus. Outros acham que não precisa de perdão e vivem na vaidade de uma justiça própria. Mas eu quero te dizer que Efésios capítulo 1, versículo 7 nos ensina uma verdade que muda tudo. Jesus já pagou o preço. A redenção está dizendo assim: a redenção é disponível.
está disponível. O perdão é um dom. E a graça é real. Quem crê, recebe nova vida. Quem crê, recebe nova vida, tá entendendo? Quem se entrega é transformado por dentro e por fora. Escute. Vamos impactar através dessa verdade. Fomos comprados com sangue, redimido por graça, livre pela verdade da graça de Deus. A cruz cancelou nossa dívida. Agora somos herdeiros e co-herdeiros da sua graça. A justiça de Deus nos alcançou e o sangue de Cristo nos libertou. Confesse assim: eu tenho redenção em Cristo. Fui liberto pelo sangue do Cordeiro. Meus erros foram apagados. Minha alma foi lavada. Não vivo mais preso ao passado. Vivo pela graça abundante do meu Deus. Amém? Amada comunidade da fé, escute, com fé, e viva por amor, e viva pelo amor eterno. Palavra fé. Salmos, capítulo 89, versículo 14. Vamos finalizar a mensagem de hoje com esta revelação profunda. De Salmos, capítulo 89, versículo 14, que diz assim: vamos falar sobre a justiça de Deus. Estamos falando sobre a justiça de Deus. Mas aqui em Salmos 89, 14 diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. A justiça de Deus, entenda, ela não oprime. Ela sustenta. A injustiça, sim, a injustiça oprime as pessoas. Porque estão vivendo no erro, estão vivendo na depravação, da vontade da sua carne, estão vivendo seus egos, seus prazeres, seus desejos, suas vontades. Então, a injustiça, sim, oprime. Mas a justiça de Deus, não. Ela não oprime, ela sustenta. Ela é firme como alicerce, cheia de graça como um rio de misericórdia. Vamos com profundidade em espírito e em verdade falar sobre que a justiça e juízo são a base do teu trono. Aqui, o salmista está revelando a natureza imutável do governo de Deus. Deus reina com justiça, não com injustiça humana. Deus julga com retidão, não com parcialidade.
a base fundamental, o fundamento do trono dele não é força, dinheiro ou aparência. É justiça e juízo. Aqui na nossa mente, ó, do coração, todos os dias, ao respirar. Escute, o trono representa o lugar de autoridade máxima. E Deus deixa isso muito bem claro. Deus diz, eu governo com justiça. Assim somos nós que estamos nele e ele em nós. Eu governo com justiça verdadeira, imparcial, santa, reta e perfeita. Tá entendendo? Assim são os filhos da glória dele. O que é justiça de Deus? A justiça de Deus não é vingança. A justiça de Deus não é vingativa. É restauradora. A justiça de Deus é uma justiça cheia de misericórdia, mas sem negociar o erro. Tá entendendo? Você tá entendendo? Vou repetir. A justiça de Deus é uma justiça cheia de misericórdia, mas sem negociar o erro. É uma justiça que corrige, purifica, mas também perdoa e transforma. A justiça de Deus se revela no Evangelho da graça de Deus, de fé em fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Deus é justo porque ele é fiel ao que é certo, tá entendendo? Compreende essas verdades? Mesmo quando nós não somos. E por amor, ele nos oferece a oportunidade de sermos justificados pela graça dele, através de Jesus. Cristo Jesus, o Espírito Santo que nos guia, nos consola, nos ensina, nos exorta, nos aperfeiçoa neste amor, nos renova dia após dia, nos edifica, porque o amor edifica. Escute, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Deus não se revela só com juízo aqui na mente, ó. Ele também envia misericórdia, verdade, como embaixadores do teu caráter. Tá entendendo? Eu vou repetir, você não entendeu. Deus não se revela só com juízo. Ele também envia misericórdia e verdade como embaixadores do seu caráter. Somos todos nós embaixadores da pátria celestial. Que acolhe essas verdades, recebe com alegria e vive pela fé, vive pela justiça de Deus. Entenda? Escute, misericórdia. O amor que não nos dá o que merecemos. A condenação. Tá entendendo? Verdade? A luz que nos mostra o caminho, ainda que doa. Onde Deus reina,
A misericórdia e a verdade caminham juntos. Você vive assim? Onde Deus reina, a misericórdia e a verdade caminham juntos. E Deus reina em nosso coração, que é a mente. Então, a verdade e a misericórdia caminham juntos. Ele não esconde a verdade para agradar, nem destrói com ela. Ele cura com amor e revela com justiça. A sociedade está cheia de justiças humanas, distorcidas. Sabe por quê? Eu vou citar alguns exemplos aqui que está acontecendo, que podemos ver pelo Espírito de Deus. Interesses próprios, corrupção moral, julgamento sem misericórdia, acusações sem verdade. Mas Deus está levantando um povo que conhece a justiça verdadeira, fundamentada na graça e na verdade do Evangelho hoje. Quando a sociedade volta os olhos para Deus, a justiça dele corrige os caminhos tortuosos, restaura os feridos, derruba as máscaras do engano e levanta um povo que vive com integridade, luz e amor. E é por isso que Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E é por isso que essa revelação precisa ser levada. O conhecimento da justiça de Deus liberta, transforma e restaura a vida de uma geração perdida. E é por isso que estamos nesta missão, vivos por Ele, pelo fôlego da vida. Voz ungida, que quem nos dá esta oportunidade é o Espírito Santo de Deus. Fomos levantados por esta justiça. Somos levantados pela justiça de Deus para proclamar as boas novas de Cristo Jesus. Para proclamar a bondade, a fidelidade, a misericórdia, o perdão, a justiça divina. Estamos vivos por essa palavra. É por isso que vivemos. E só os vivos podem ter autoridade celestial para adorar em espírito e em verdade. E com ações de graças a Deus, viver o que o agrade. Estamos aqui não para agradar a sabedoria humana. Estamos para agradar a sabedoria divina. Estamos aqui para agradar a Deus, que nos levantou com propriedade, nos levantou com poder, com glória para revelar a tua justiça, porque somos embaixadores de Cristo Jesus, diplomatas cristãos que creem em Cristo Jesus para levar a justiça do teu reino. E Ele reina em nossos corações através do Espírito Santo de Deus para levar esta verdade ao teu coração hoje. Vamos confessar e revelar ao seu coração que a justiça de Deus não oprime, ela liberta, tá entendendo? Viva a vontade de Deus. A justiça de Deus em nós, ela não oprime. Não oprime. Ela liberta. Onde Deus reina em nossos corações, a verdade cura e a misericórdia abraça. A base do trono de Deus é firmeza com amor, correção com graça e juízo com verdade. Vamos confessar a fé neste momento. Senhor, eu me rendo ao governo justo. Senhor, eu me rendo ao teu governo justo.
Que a tua justiça seja o alicerce do meu coração a cada respirar. Que tua verdade me guie, tua misericórdia me cubra. Que minha vida reflita a tua retidão todos os dias ao respirar e minha boca anuncie teu amor fiel. Reina em mim com teu trono de graça, para que eu viva segundo a tua justiça. Amém. Amém. Abba, Pai. Glória a ti, Senhor.